A vida feliz. Sêneca. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Audiobooks Reserva Cognitiva. A filosofia é o guia da vida. Agora, para mostrar a você, diz nosso autor, o quão mais séria foi minha entrada na filosofia do que meu progresso, meu tutor Sótion me brindou com uma afeição maravilhosa por Pitágoras, e depois dele por Sextius. O primeiro proibiu o derramamento de sangue em sua metempsicose e deixou os homens temerosos disso, para que não oferecessem violência às almas de alguns de seus amigos ou parentes que partiram. Se, diz ele, há uma transmigração ou não, se for verdade, não há mal. Se falsa, há frugalidade, e nada se consegue tão pouco com crueldade, a não ser enganar um lobo, talvez, ou um abutre, para roubar seu jantar. Ora, Sextius se absteve por outro motivo, que era o de que ele não queria que os homens se acostumassem à dureza de coração pela dilaceração e tormento de criaturas vivas, além do fato que a natureza proveu suficientemente para o sustento da humanidade sem sangue. Isso operou em mim a tal ponto que desisti de comer carne e, em um ano, tornei isso não apenas fácil para mim, mas também agradável. Minha mente parecia estar mais livre, e eu ainda tenho a mesma opinião, mas desisti mesmo assim, e a razão foi esta. Foi imposto como uma superstição aos judeus a tolerância de alguns tipos de carne, e meu pai me trouxe de volta ao meu antigo hábito, para que eu não pudesse ser considerado manchado por aquela superstição. Não, e tive muito trabalho para me convencer a sofrer também. Aproveito esse exemplo para mostrar a aptidão dos jovens para receber boas impressões, se houver um amigo por perto para pressioná-los. Os filósofos são os tutores da humanidade. Se descobriram remédios para a mente, deve ser nosso papel empregá-los. Não consigo pensar em Catão, Lélios, Sócrates, Platão sem veneração. Seus próprios nomes são sagrados para mim. A filosofia é a saúde da mente. Olhemos primeiro para aquela saúde e, em segundo lugar, para aquela do corpo, que pode ser obtida em condições mais fáceis. Pois um braço forte, uma constituição robusta ou a habilidade para obtê-la não são assunto de um filósofo. Ele faz algumas coisas como um homem sábio e outras coisas como um homem simplesmente. E ele pode ter força no corpo assim como na mente. Mas se ele tem habilidade para correr ou lançar o martelo, seria injusto atribuir à sua sabedoria aquilo que é comum ao maior dos tolos. Ele estuda mais para encher sua mente do que seus cofres. E ele sabe que ouro e prata foram misturados com sujeira, até que a avareza ou a ambição os tenha separado. Sua vida é ordenada, destemida, igual, segura.
Ele permanece firme em todas as extremidades e suporta a sorte de sua humanidade com temperamento divino. Há uma grande diferença entre o esplendor da filosofia e da fortuna. Uma brilha com uma luz original, a outra com uma luz emprestada. Além disso, torna-nos felizes e imortais, pois o aprendizado sobreviverá aos palácios e monumentos. A casa de um homem sábio está segura, embora seja modesta. Não há barulho nem mobília nela, nenhum porteiro na porta, nem nada que seja vendável ou mercenário, nem qualquer negócio de fortuna, pois ela não tem nada para fazer onde não tem do que cuidar. Este é o caminho para o céu que a natureza traçou, e é seguro e agradável. Não há necessidade de um séquito de servos, pompa ou bagagem para completar nossa passagem. Sem dinheiro ou cartas de crédito para despesas na viagem. Mas as graças de uma mente honesta nos servirão no caminho e nos farão felizes ao final de nossa jornada. Para lhe dizer minha opinião agora sobre as ciências liberais, não tenho grande estima por nada que termine em lucro ou dinheiro. No entanto, devo admitir que tenham sido até agora benéficas, visto que apenas preparam o entendimento sem detê-lo. Elas são apenas rudimentos da sabedoria, e só então devem ser aprendidas quando a mente não é capaz de nada melhor, e o conhecimento delas vale mais a pena ser mantido do que adquirido. Elas não fazem mais do que fingir que nos tornam virtuosos, mas o suficiente para nos dar uma habilidade para sê-lo. O trabalho do gramático está na sintaxe da fala. Ou se segue para a história ou a medição de um verso, ele estará no fim de sua linha. Mas o que significa uma congruência de períodos, o cálculo de sílabas ou a modificação de números para domar nossas paixões ou a reprimir nossos desejos? O filósofo prova que o corpo do Sol é grande, mas, para saber as suas verdadeiras dimensões, devemos perguntar ao matemático. Geometria e música, se não nos ensinam a dominar nossas esperanças e medos, todo o resto tem pouco propósito. O que nos diz respeito a quem era o mais velho dos dois, Homero ou Hesíodo? Ou qual era a mais alta, Helena ou Écuba? Esforçamo-nos muito para rastrear Ulisses em suas andanças, mas não foi um tempo também bem gasto para olharmos para nós mesmos, para que não precisássemos mais perambular? Não somos nós mesmos sacudidos por paixões tempestuosas e atacados por monstros terríveis de um lado e tentados por sereias do outro? Ensine-me meu dever para com meu país, meu pai, minha esposa e a humanidade. O que significa para mim se Penélope foi honesta ou não? Ensina-me a saber ser eu mesmo e a viver de acordo com esse conhecimento. O que sou eu de melhor para juntar tantas partes na música e criar uma harmonia de tantos tons diferentes? Ensina-me a sintonizar meus afetos e a manter-me constante. A geometria me ensina a arte de medir acres. Ensina-me a medir meus apetites
e a saber quando tenho o suficiente. Ensina-me a dividir com meu irmão e a alegrar-me com a prosperidade do meu próximo. Você me ensina como posso me manter e manter minha prosperidade, mas gostaria mais de aprender como posso perder tudo e ainda ficar contente. É difícil, você dirá, para um homem ser expulso da fortuna de sua família. Essa propriedade, é verdade, era de meu pai, mas de quem era no tempo do meu avô? Eu não digo apenas de que tipo de homem era, mas de que nação? O astrólogo me fala de Saturno e Marte em oposição. Mas eu digo que, seja como quiserem, suas órbitas e suas posições são ordenadas por um decreto imutável do destino. Ou eles produzem e indicam os efeitos de todas as coisas, ou então os significam. Se for o primeiro, o que nos torna melhor ao sabermos o que necessariamente deve acontecer? Neste último caso, de que nos vale prever o que não podemos evitar? De modo que, saibamos ou não, o evento ainda será o mesmo. Aquele que planeja a instituição da vida humana não deve ser excessivamente curioso de suas palavras. Não corresponde à sua dignidade ser solícito com relação a sons e sílabas e aviltar a mente do homem com coisas triviais. Colocar sabedoria em assuntos que são mais difíceis do que grandes. Se for eloquente, é sua boa sorte e não é de sua conta. Disputas sutis são apenas o esporte da inteligência, que joga com a bola e são mais adequadas para serem desprezadas do que resolvidas. Não fui eu um louco para sentar-me a discutir palavras e a colocar questões simpáticas e impertinentes, quando o inimigo já fez a brecha, a cidade disparou por cima da minha cabeça e a mina pronta a ser lançada, que me explodirá no ar? Seria essa uma hora para idiotices? Deixe-me antes fortalecer-me contra a morte e as necessidades inevitáveis. Deixe-me entender que o bem da vida não consiste no comprimento ou no espaço, mas no uso dela. Quando vou dormir, quem sabe se voltarei a acordar? E quando eu acordar, como saber se vou dormir de novo? Quando eu for para o exterior, por acaso voltarei para casa? E quando eu voltar, se devo voltar para o exterior novamente? Não é apenas no mar que a vida e a morte estão a poucos centímetros uma da outra, mas elas estão muito próximas em todos os outros lugares também. Só que não prestamos muita atenção nisso. O que temos a ver com perguntas frívolas e capciosas e sutilezas impertinentes? Em vez disso, estudemos como nos livrar da tristeza, do medo e do fardo de todos os nossos desejos secretos. Passemos por cima de todas as nossas leviandades mais solenes e nos apressemos para uma vida boa, que é algo que nos pressiona. Será que um homem que sai atrás de uma parteira ficará parado em um poste para ver que peça estreia hoje? Ou, quando sua casa está pegando fogo, cuidará dos cachos de sua peruca antes de pedir ajuda? Nossas casas estão em chamas, nosso país invadido, nossos bens levados embora, nossos filhos em perigo. E devo acrescentar a isso
as calamidades de terremotos, naufrágios e tudo mais que seja mais terrível. Será que agora é hora de brincarmos tão rápido e sem controle com perguntas aleatórias, que são, na verdade, tantos enigmas inúteis? Nosso dever é a cura da mente e não o seu deleite. Mas temos apenas palavras de sabedoria sem as obras, e fazer da filosofia um prazer que foi dado como remédio. O que pode ser mais ridículo do que um homem negligenciar seus modos e compor seu estilo? Estamos enfermos e feridos, e devemos ser lancetados e escarificados, e cada homem tem tantos afazeres dentro de si quanto um médico em um surto de peste comum. Infortúnios, enfim, não podem ser evitados, mas podem ser remediados, se não vencidos. E nossas vidas podem tornar-se felizes pela filosofia. A vida feliz. Sêneca.